eu quero agradecer a Deus, mas essa semana eu quero agradecer pela tua oração. A tua oração me fez voltar a esse púlpito. É a segunda vez que eu tenho um evento cardíaco. Meu Deus. Mas graças a Deus eu estou aqui e estou bem. Estou bem. Eu vou começar a pregar. A Marli já me garantiu, falou, se você tiver algum problema, você me avisa que eu vou assumir. Então ela já está prontinha olhando para mim, né? Se eu começar a chorar aqui, ela já vai assumir o meu lugar. Ok? Mas eu estou bem, Deus seja louvado. Deus seja louvado pela companhia de vocês. Me sinto amado por essa igreja, por todos vocês, sem citar nomes. Eu sou muito grato ao Senhor por suas vidas. Nós estamos no mês da família, não é apenas um mês. Quando a gente estabelece um mês, é porque de alguma forma algo muito especial está sendo esquecido. E família é algo muito especial. Família não é um projeto humano, família é um projeto de Deus. E nosso alvo nessa noite é nos esforçarmos para falarmos sobre famílias firmadas sobre a rocha. Não apenas ser família, mas ser família com base. Família a qual se edifica. Então, por favor, compartilho com vocês o texto de Mateus 7, 24, seguintes, na NVI, Nova Versão Internacional. Nós queremos refletir sobre alguns pontos desse texto. Famílias firmadas na rocha. Mateus 7, 24. Fique tranquilo, se você não trouxe Bíblia, vai ser projetado, já está no telão. Mateus 7, 24, assim diz a palavra do Senhor. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra ela, aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda, a sua ruína. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Porque você pode confiar na Bíblia Sagrada? A Bíblia tem algumas características que talvez você não saiba, eu gostaria de lembrá-las a você. A Bíblia tem 66 livros, portanto ela não é um livro, ela é um compêndio de livros. Por isso se chama Bíblia, Biblos. É uma coleção de livros, há 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em hebraico, em grego e o Antigo Testamento em hebraico. Não existe nenhuma contradição na Bíblia. Desde Gênesis, quando começou a ser escrito por Moisés, ao livro de Apocalipse, foi escrito por João, levou-se o tempo de 1600 anos. 2 Timóteo 3,16 fala sobre ela, dizendo: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ou seja, só a Bíblia, apenas a Bíblia com essas características, não existe outro livro igual a ela, é possível mudar o caráter de uma pessoa. Nenhum livro faz isso, nenhum livro tem essa característica, apenas a Bíblia pode fazer isso. E o Senhor nessa noite quer nos dar uma base sólida sobre a qual você pode firmar a sua família.
você pode colocar a sua família, e essa base sólida vai fazer com que você suporte todo tipo de adversidade, seja ela qual for, e você vai sair ileso, você vai sair inteiro, e você vai sair reestruturado e reconstruído para a glória do Senhor. Famílias devem ser edificadas sobre a rocha. Jesus, quando ele conclui o Sermão da Montanha, ele dá um exemplo poderoso, uma ilustração poderosa sobre a vida de 2 homens. Ele fala de 2 homens, 2 casas, 2 fundações e 2 destinos, resultado da sua jornada aqui na terra. Os estudiosos estão chegando à conclusão de que, além de Jesus entender de carpintaria, ele também entendia de construção de edificações. Ele fala de 2 homens que têm que trabalhar um terreno arenoso, areia, mas um deles, por ser prudente, não fica contente apenas em construir a sua casa sobre algo que não dá base, não dá solidez ao futuro daqueles que vão coabitar com ele, que é a sua família, em sua casa. E ele vai cavando, 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 até que ele encontra a rocha. E quando ele encontra a rocha, a partir da rocha, ele começa a fazer a fundação da sua casa. Não sei se você sabe, mas quando nós vamos construir um prédio, os engenheiros civis, os engenheiros estruturais vão construir uma obra, eles fazem a mesma coisa ainda hoje. Eles lançam as fundações desse prédio, desse edifício, e cavam, 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 até que encontram uma rocha. E quando encontram rocha, ali eles firmam suas estacas, ali eles firmam as suas colunas. E sobre esse suporte se constrói toda a edificação. Por que sobre a rocha? Ali sobre aquele espaço rochoso, o peso da construção é dividido, não fica tudo no mesmo lugar. Você, quando constrói uma casa, não tem só uma coluna, tem várias colunas. Isso vai fazer com que essa edificação seja uma edificação sólida. Se houver algum problema, ela não vai sofrer rachaduras, ela sequer sofrerá o dano de queda. E é exatamente isso que Jesus está ensinando aos seus ouvintes quando ele está pregando o Sermão da Montanha. E ele começa no capítulo 5 falando: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Jesus está descrevendo o caráter de um cristão, ou seja, Jesus está falando de si próprio. Ele está descrevendo o seu caráter, e aí ele apresenta a lei. A lei é a ferramenta de Deus para levar até Jesus. A lei, ela não tem condição de nos manter em pé, ela não tem condição de manter a nossa família na rocha, mas a lei conduz até Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, Jesus veio e nos trouxe a graça e a verdade. Quando nós descobrimos a graça e a verdade, nós podemos firmar a nossa vida, a nossa família sobre a rocha. Haja o que houver, a sua família não sofrerá dano. A sua família não sofrerá dano. Nós temos que entender o significado da rocha e da areia. A rocha é Cristo e a sua palavra. O que Jesus está falando, ele não está falando de si próprio, ele está falando porque ele ouviu o Pai falar. Tudo que Jesus fala e tudo que Jesus faz é porque antes ele ouviu o Pai falar. E assim como Jesus aprendeu com o Pai, do Pai ele ensina. Assim como nós ouvimos de Jesus, nós ouvimos do Espírito Santo, assim nós também falamos. E o que nós falamos suporta toda a diversidade, toda a dificuldade dessa terra, deste mundo. Quando nós falamos crendo que Jesus é a rocha, nossa vida está firmada nele. Nós não apenas falamos, nós obedecemos, nós praticamos. Jesus diz: não basta ser ouvinte, mas precisa ser praticante. Nós somos como esse prédio, fundação bem posta, bem firme, haja o que houver, sequer rachadura nós sofreremos. A rocha é Jesus e a sua palavra. Ela também representa obediência prática, obediência diária. Nós vemos dificuldade de cristãos
que passam por problemas, nós às vezes passamos por problema, porque nós já esquecemos aquilo que nós ouvimos do Senhor, aquilo que o Espírito já revelou à nossa vida, mas se nós nos voltarmos de novo para a palavra, é maravilhoso, irmãos, não existe outro fundamento. Quando nós nos voltamos ao Senhor, a nossa vida novamente é colocada sobre a rocha, e nós estamos poderosamente firmados no Senhor, haja o que houver, nós continuaremos de pé. A igreja do Senhor tem sido atacada, a igreja é composta de famílias, a junção de famílias da igreja forma a família de Deus, o reino de Deus. A família de Deus tem sido duramente atacada, nós temos sido atacadas de forma ideológica, de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Haja o que houver, nós continuamos aqui, e aconteça o que acontecer, até a vinda do Senhor, nós estaremos aqui. Tão certo como eu estou te falando e você está me ouvindo, até a vinda de Cristo, o mundo vai continuar nos perseguindo, vai continuar tentando nos matar, o diabo vai tentar continuar nos aniquilar, mas nós estamos firmados na palavra do Senhor, nós estamos firmados no Senhor, e o Senhor é a rocha que sustenta a nossa vida. Nós não vamos sofrer dano. Eu não estou dizendo que você não vai perder a sua vida. Eu perdi a minha vida sem perseguição, quase perdi a minha vida por 2 oportunidades, irmãos. Mas estou ainda pregando o Evangelho. E é impressionante o que o Senhor faz, nós ainda, em meio às dificuldades. Eu fico cada vez mais surpreso. Esses dias que eu estive no hospital, quando eu tive a oportunidade de subir a um quarto... Natan, você está aí? Saiu. É impressionante o poder da palavra e como a palavra move o nosso coração, que até diante de uma situação que a gente nem tem conhecimento às vezes, e eu não tinha condição total do que estava acontecendo comigo. Quando eu cheguei no quarto, eu encontrei um jovem de 16 anos, eu encontrei sua mãe, um jovem com dificuldades emocionais terríveis. Irmãos, eu não vou falar o que meu filho falou, depois vocês perguntam para ele, eu tenho vergonha. Ele falou: pai, o senhor não muda, né? Eu falei: não tem jeito, filho, por mais que eu me esforce, eu não consigo. Quando eu vi aquele jovem, sofrendo com a sua alma e com o seu coração, e a sua mãe sem saber o que fazer com aquilo, perante um filho que já nem comia mais, tal era a confusão emocional que ele vivia, a distorção da sua mente. Eu nem sentei na cama, eu fui em direção a ele e citei o seu nome. E falei: filho, eu não tenho a menor ideia do que você está vivendo, mas uma coisa eu sei: se você abrir seu coração e permitir que Jesus Cristo entre, toda essa ansiedade, todo esse desespero da sua alma vai sair, e você vai sentir uma paz que você nunca sentiu. Eu falei: você quer que eu te ajude? Você quer que eu ore com você? Ele olhou para mim com os olhos assustados. Falou: você faz isso por mim? Eu falei: faço agora, te ajudo. E ele e a sua mãe oraram naquela situação. Não tenho condição de explicar para vocês como é que tudo aquilo aconteceu. Mas uma coisa eu sei. Eu pude falar para ele aquela noite, falei: jovem, essa noite você vai ter a noite de sono mais gostosa da sua vida. Nós acordamos 3 vezes aquela noite. Nem eu, nem ele, nem a sua mãe estávamos acordados. Mas nós acordamos porque o enfermeiro entrou no quarto para fazer checagem dos nossos corpos. Nós estávamos bem e estávamos em paz. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei como Deus faz as coisas, irmãos. Eu não tenho a menor ideia. Mas uma coisa eu sei: quando o Espírito de Deus se move na nossa vida, Ele nos pede para fazer algo, e nós simplesmente obedecemos a santa palavra do Senhor, por pior que seja o ambiente que nós estejamos presente ou vivendo, a graça e o poder da palavra do Senhor Jesus se manifesta naquele lugar e naquelas vidas que estão próximas de nós. E a partir daí, todos firmamos os nossos pés sobre a rocha. Nada seria capaz de nos abalar. Em paz me deito e logo pega no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar seguro. Essa é uma promessa preciosa da palavra do Senhor. Quantas pessoas estão dormindo, talvez eu esteja pregando para alguém que está tendo problema de sono. Querido, você pode mudar isso nessa noite.
firma a sua vida e a sua família sobre a rocha, e vocês vão começar a dormir tranquilos. Você vai viver em paz. A rocha representa Jesus e a sua palavra. Ela também representa a nossa obediência e a prática, aquilo que o Senhor nos ensina. Jesus, Ele é a rocha eterna. 1 Coríntios 10:4 diz: e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e esta rocha era Cristo. Quando Paulo escreve isso, ele escreve fazendo uma comparação entre a lei e a graça. Você está bebendo o tempo todo e você nem nota. Você está recebendo graça e nem percebe. À medida que você vive no seu dia a dia, você nem nota. Mas o Senhor está da rocha viva, que é Jesus, não apenas sustentando a tua vida, mas Ele está saciando a tua sede. A sede da sua alma. A vida daquele jovem foi poderosamente abalada pela presença e o poder da palavra do Senhor. Isso não me faz melhor, não me faz pior. Isso me faz útil à implantação do reino de Deus entre os homens. E o Senhor quer que você tenha uma vida útil e produtiva, para que Ele te use, para que o reino de Deus seja implantado através de você. Lembre-se que um prédio tem muitos andares e muitos quartos, ou seja, muitas pessoas habitam nele. Daqui a pouco nós vamos ter um conjunto de prédios aqui na nossa área, ali onde nós moramos, e vamos ter muitas famílias vivendo nessa área, não apenas uma família. Irmãos, o Senhor tem nos mostrado que Ele está preparando para nós. Se tivermos a visão celestial, a visão do reino de Deus, nós vamos ter um campo para a colheita de muitas almas próximos de nós. Nós temos que começar a sonhar com isso e orar por isso, para que aquele que firma os nossos pés na rocha nos dê condição de ceifarmos essas vidas para Jesus. Jesus, Ele é aquele que sustenta e sacia a nossa sede. Ele vai provendo toda a nossa necessidade, seja qual for, que dimensão for, toda ela é provida em Cristo Jesus. Não vai ser provida, já está provida, não é provida de qualquer maneira. Ouça por favor o que eu te digo: Deus não é apenas alguém que faz benefício. Na provisão de necessidade, Deus não é um Deus que faz assistencialismo. Deus não é assistencialista, mas na provisão da nossa necessidade, quando nós reconhecemos o poder da fonte que nos sustenta e nos sacia, à medida que Ele vai provendo, Ele também vai transformando. É muito mais do que provisão. Comer do pão da vida, hoje é Santa Ceia, e beber da água da vida, isso tem que gerar transformação no nosso caráter. Isso tem que mudar o que nós fomos até hoje para algo que o Senhor quer que nós sejamos. Tem que mudar. Precisa mudar, senão não faz sentido. Senão não faz sentido. Quando nós estamos firmados na rocha, preparemos-nos, o Senhor vai transformar a nossa vida. Precisamos abrir a nossa mente ao ensino da palavra, porque Deus teria o trabalho de permitir que a sua palavra levasse 1.600 anos para ser escrita. 66 livros, tantos autores, mais de 40 autores. Não há qualquer contradição. Para que nós apenas leiamos aquilo e tenhamos como informação? De forma nenhuma. Eu e você precisamos entender. Eu te suplico em nome de Jesus, humildemente eu te peço. A palavra de Deus, ela não é apenas para ser lida, ela precisa ser lida. Nós necessitamos estudá-la. Nós não temos uma escola dominical, insistimos nisso todo domingo, simplesmente porque nós queremos. Irmãos, é muito mais do que isso. Quando você entender e abrir o seu coração ao entendimento e ao ensino do Espírito Santo, você vai começar a ter revelações tão profundas,
tão tremendas da pessoa do seu Pai Celeste. Você vai ser tão abraçado, você vai ser tão amado, você vai ser tão tocado pelo poder, que é o poder sobre os poderes, que você é como Davi, você vai poder dizer: eu, Senhor, prefiro passar um dia na tua presença, do que 1000 dias fora da sua presença, porque na presença do Senhor, através do ensino da palavra, através do aprendizado da palavra, nós temos a revelação de quem Deus é. Agora, Deus não revela quem Ele é para que você seja mais espiritual do que ninguém. Deus revela quem Ele é, porque Ele quer que você comece a agir na vida das pessoas necessitadas. Amém, igreja? Toda revelação, irmãos, eu estudo a palavra, você estuda a palavra, você busca como busca uma pérola preciosa. Jesus diz: há homens que vão tão fundo no estudo da palavra, vão tão fundo no estudo da palavra, que ele compara esse homem que acha uma pérola de grande valor. Quem é a pérola? É Jesus. Ele vai tão fundo, ele tem tanta sede da presença de Deus, que chega um momento que ele encontra Jesus, e quando ele encontra Jesus, ele encontra o Pai. Meus irmãos, a grandeza de Deus é ocultar as coisas. E a alegria dos reis é encontrá-las. Deus não esconde as suas revelações de nós. Não, porque estamos estudando parábolas. Os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? Ele fala: porque a vocês é dada a revelação do que é o reino de Deus, mas a eles não. E se eu não gerar neles o interesse de estudar, o interesse de buscar, eles não vão conhecer o reino de Deus. Eles não vão conhecer o amor, a paz, a alegria. Eles não vão conhecer a provisão. Eles não vão conhecer. Irmãos, Deus não tem isso não alegra o coração de Deus, que qualquer pessoa passe necessidade. Fora, dentro da igreja, não importa onde as pessoas estejam, em Cristo Jesus, Ele é a rocha, Ele é a água, Ele é a provisão, e é em poder e glória. Não é de qualquer jeito. Agora, isso não cai no colo da gente. Isso não cai no teu colo. Isso vai acontecer se você buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achados de vós, diz o Senhor. E Ele diz: e farei mudar o quê? A vossa sorte. O que é sorte? É lançar sorte? Não tem nada com isso. Ele está falando: eu vou mudar o destino de vocês. Eu vou colocar um sentido na vida de vocês que você ainda não tem. Eu vou mudar, mas vocês têm que terem sede. Vocês têm que buscar, vocês têm que desejar. O céu é repleto de riquezas. Há riquezas insondáveis, infinitas nos céus. Por que passamos necessidade? Por que cristãos passam necessidade? Se uma vez que nós sabemos que em Cristo Jesus o Senhor não apenas nos salvou, mas em Cristo Jesus Ele não nos nega bem nenhum. Em Cristo Jesus tudo que é do Pai é dado ao Filho, e tudo que é dado ao Filho é entregue à igreja. Ou seja, irmãos, é tudo nosso. É tudo meu e é tudo teu. Eu estava numa situação de risco. O cateterismo coloca qualquer pessoa naquela mesa numa situação de risco. E não é qualquer risco, é risco de vida. Mas porque nós entramos e saímos de situações de risco, isso foi uma coisa que aconteceu comigo 2 vezes. Você entra e sai em situação de risco, você não faz isso apenas no hospital. Você entra em situações de risco quase que o tempo todo, você nem percebe. Mas por que você entra e sai, a tua família entra e sai, e você está firme, está ileso, nada acontece com você. Você está firme porque a tua vida está firmada sobre a rocha que é Jesus. É isso. Agora, tudo que você tem ouvido sobre conhecer a Deus é apenas o começo. Não se satisfaz com o que você já tem. Quando nós chegamos à experiência do transbordar do Espírito Santo, e tudo isso é dado pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai nos conduzindo, é Ele que caminha com a gente hoje. É Ele que nos orienta, é Ele que nos toma literalmente, é o nosso aio. Aio era um escravo comprado pelo Senhor para pegar o seu filho e levar na frente do mestre. O trabalho dele era esse. Terminou o ensino, o aprendizado, pegava o filho do seu mestre, trazia para casa de novo. Esse é o trabalho do aio. É o que o Espírito Santo está fazendo com a igreja hoje.
Você tem que permitir que o Espírito Santo faça isso com você. Isso vai trazer um alívio tremendo, uma paz sobrenatural sobre o seu ser. O Espírito Santo quer te pegar hoje e quer te levar à presença de Jesus. Ele vai te apresentar Jesus e falar: você está precisando de um lugar firme? Você está precisando de uma rocha? Tua família precisa de um lugar firme? Eis aqui, o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor sobre todas as coisas. Isso é trabalho do Espírito Santo. Agora, quando você sai da presença do Senhor, agora você já tem a revelação. E agora? Agora você vai agir. A tua oração te levou à presença de Jesus. A nossa oração tem nos levado à presença de Jesus. Sexta-feira nós temos aqui. Quantos aqui sabem que nós temos sexta-feira uma reunião de oração? É só porque foi escrito aqui? Foi falado no aviso? Irmão, se nós estivéssemos de fato preocupados com poder e manifestação de poder, sexta-feira esse grupo que está aqui estará na reunião de oração. E quando nós buscarmos de todo o coração, o poder de Deus se manifesta na vida da igreja. Quantos creem nisso? Pastor, eu sei de tudo isso, mas eu não estou aqui para orar. Interessante, eu vou para o livro de Atos e eu vejo que eles se encontravam no pórtico de Salomão todos os dias. E a Bíblia nos relata que eles estavam juntos, eles compartilhavam a doutrina dos apóstolos, eles oravam juntos. Meu Deus! Não era 1, 2, 10, 20. Eram 3.000 pessoas, e depois passou a 5.000 pessoas. E esse povo não parou de crescer. Esse povo foi espalhado por toda a terra. Esse povo foi para Antioquia. Esse povo foi para Éfeso. Esse povo foi para Ásia Menor. Esse povo chegou à América do Sul. E é por isso que eu e você vamos para o céu. Porque esse povo não se contentou em ouvir falar sobre aquele que é a rocha, aquela da qual a rocha brota água. Não, esse povo bebeu, sorveu, bebeu muito. Eles não conseguiram parar. Parece que eu tive um problema no coração. Vocês estão entendendo? E meu coração está calmo. Mas a visão não cessa. O aprendizado não cessa. A unção não cessa. O desejo de pregar e testemunhar não cessa. Ele é a rocha. O professor Natan tem falado uma coisa que a gente nem nota, né? Você é um milagre todos os dias. Quando você dorme, hoje vai acontecer de novo, amanhã quando você acordar, você vai se lembrar disso quando você for tomar café. Teu coração vai chegar a 46 batidas por minuto. E quando você fizer isso aqui, ó, você vai estar retornando à vida. Você esteve no estado de pré-morte e nem percebeu, porque aquele que é rocha sustentou você durante toda a noite. Por que a igreja tem medo? Você tem medo do quê? De quem? Se o Senhor tem feito isso por nós. E quer que nós participemos daquilo que Ele é. Não é apenas fazer por fazer, mas é participar do que Ele é. Vida eterna, vida na rocha, não é uma possibilidade, é uma realidade. E você percebe. Irmãos, só o teu corpo está aqui me ouvindo, porque o teu espírito está ligado lá naquele que é a vida eterna. Porque enquanto a palavra está sendo pregada, você está sendo conectado a Deus que é eterno. Você está na presença do seu Pai. Nós temos que ser sábios e nos manter aí. Nós temos que nos manter na presença de Deus. Um dia na presença do Senhor vale mais do que mil. Não seja como um homem imprudente, que ouve tudo que você está ouvindo, mas em vez de cavar fundo para buscar a revelação da palavra e do Deus da palavra e do Espírito que leva a conhecer o coração do Pai, ele faz de conta que não é com ele. Ele apenas ouve, não pratica.
Ele não se interessou em saber mais do Senhor. Ele pode até aparentemente estar de pé, mas ele não tem uma alicerce verdadeira. Eles não são praticantes da palavra, apenas ouvem, enganam-se a si mesmo. Quando vem um problema, quando vem a chuva, o vento, a tempestade, a casa desaba. Muitos desistem do casamento. Meu Deus, nós não cremos no casamento como sacramento, mas o casamento é uma instituição divina. O primeiro casamento foi feito pelo Senhor no Éden, só havia Adão e Eva, e o Senhor pela primeira vez faz com que duas pessoas totalmente diferentes, por causa do poder da sua palavra, se tornem um. Há um mistério aqui. Há um mistério tremendo, meus irmãos. A cada família que são unidas, formadas, nós entendemos a dimensão de quem é Cristo e aonde Ele nos leva e o que Ele nos entrega. Uma família entendendo isso, na unção do Espírito já é demasiadamente poderosa. O poder de Deus, a glória de Deus está sobre essa família, porque tornar-se um é fundir. É fundir duas pessoas separadas, que agora são uma pessoa, e quem funde é Jesus. Um de vocês persegue a 1000, 2 de vocês perseguem a 10.000, 100 de vocês, quantos são capazes de perseguir? Essa é a visão. Unidos, nós somos indestrutíveis. Famílias unidas, firmadas na rocha, o diabo nem chega perto. Povo com visão, com compromisso de reino. Não importa o que eu sou, eu já não existo mais, você já não existe mais. É o espírito dos profetas que estava sobre João Batista. Que eu diminua, que você diminua, que a Marli diminua, e que o Senhor cresça, cresça e cresça a cada dia. E quanto mais ele crescer, mais estaremos firmados na rocha. Ele vai continuar saciando e provendo. O homem prudente, a família edificada sobre a rocha, ele ouve a palavra de Deus, isso é essencial na sua vida. Ele começa o dia, ele passa o dia. Eu não estou lendo a Bíblia agora, irmãos, mas a trajetória de ensino do Espírito não acontece apenas no momento que você está fazendo a devocional, no momento que você está com a palavra, mas durante o dia você precisa ouvir a voz do Espírito. O Espírito ministra a igreja o tempo todo. Eu creio, eu estou crendo, essa palavra vai te acompanhar essa semana, e você vai ser colocado diante de desafios, pessoas que nem conhecem a rocha, não sabem que ele é a fonte de água da vida, mas se você crer e liberar a palavra, em nome de Jesus, essas vidas serão restauradas diante dos seus olhos. E se tem noites perturbadas de sono, eles vão começar a ter uma noite tranquila de sono. Não é porque são melhores, porque agora são crentes, é muito mais do que isso. É porque agora eles conhecem a rocha. É porque eles conhecem a rocha. Seus pés, sua família está firmada na rocha. Vem chuva, tem problema? Com certeza. Quem aqui não tem? Mas não nos abalam. Nós não estamos com os olhos no problema. Não, não estamos, de forma nenhuma. Eu não estou com os olhos no problema. Você não está com os olhos no problema. Não, nós não olhamos atentamente para o problema. Nós olhamos para o tentador. Nós não olhamos. Nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, que não levou em conta a ignomínia, o pouco caso dos homens, mas ele se alegrava com aquilo que estava por vir. E Jesus sabia, ele sabia, e eu sei, e você sabe, que quando ele voltasse para casa, ele não iria sozinho, mas ele nos levaria com ele. E é o que ele está fazendo.
Comigo e com você. Jesus não vai sozinho para o céu. Ele falou, eu só vou na frente preparar lugar para vocês. De tal forma... Calma, Johanna, eu estou bem. Fica tranquila, filha. Promessa, o que ele falou para os discípulos vale para nós. Eu só vou na frente. Preparar lugar para vocês. De tal forma que aonde eu estou, vocês estarão também comigo. Está tudo pronto, irmãos. O lugar está preparado. No céu não tem nada para se preparar. Está tudo pronto. Jesus só nos aguarda a chegar lá. Firmemos os nossos pés sobre a rocha. Edifiquemos nossa família. Qual é o resultado da prudência? Do cuidado com a palavra e com Jesus da palavra. Essa família é uma família que vive em unidade familiar diante das crises. As crises vêm, mas eles enfrentam unidos. Crise não é para destruir crente, é para provar o nosso coração. Deuteronômio fala isso claramente, que Deus leva o povo para o deserto. Não é para destruir o povo, mas é para saber se o coração do povo ainda está no Senhor. Quando você enfrenta uma crise, Deus está te perguntando e perguntando para mim, teu coração ainda é meu? Você ainda me ama? Ou você vai me abandonar porque está enfrentando um problema? Família unida é aquela que prospera, cresce até diante das crises. Só o nosso Pai sabe fazer crente prosperar em tempos de crise. A Bíblia está cheia, repleta de exemplos. Jesus prosperou na maior das crises. Jesus salvou não apenas a um, Jesus salvou toda a humanidade na pior crise existencial, física, emocional e psíquica que ele podia sofrer. Nesse exato momento, ele resgatou a humanidade do pecado. Foi nesse momento, de maior crise para ele, que ele nos resgatou. Quando nós entendemos isso, que estamos firmados na rocha, na família, como resultado da prudência, o perdão e a reconciliação, eles são possíveis e são praticados. Não tem como ficar guardando mágoa, tristeza, não há necessidade, porque no reino de Deus não existe isso. A fé que é gerada por Jesus sustenta essa família ou essas famílias em qualquer tribulação. Enquanto aqui tivermos, não tem como pararmos de enfrentar tribulações. Jesus disse isso. João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em Jesus nós temos paz. Neste mundo vocês passam por aflições, problemas, dificuldade. Aí ele diz, contudo, apesar disso, tenham ânimo. Você pode falar comigo? Eu preciso de ânimo. Fala, eu preciso de ânimo. Por que você precisa de ânimo e quem te dá ânimo? Porque Jesus diz, eu venci o mundo. E como ele venceu? Nós vencemos também. Na aflição você não vai ser destruído, você vai ser fortalecido. Cada experiência que você enfrenta, você sai maior. Jesus cresce em você. Você é diminuído. Jesus faz isso para que nós diminuamos nosso ego, a nossa importância. Achamos que somos indispensáveis. Não somos, não. Não somos, não. Graças a Deus não somos. Deus não depende de mim, não depende de você. O Senhor disse e foi claro, é Ele quem sustenta a sua igreja. E se a igreja entender a dimensão da autoridade e poder que ela tem, ela invade o inferno, ela saqueia o inferno e ela vai encher o céu de novas almas. É essa a visão, não se deixe vencer. Vença o problema, vença com a sua família. Há irmãos que estão descobrindo isso, estão vivendo a integralidade da fé, o poder da fé. Em nome de Jesus, eu quero liberar isso sobre a tua vida. Você é abençoado, Jesus te abençoou e você continuará sendo abençoado para a glória de Deus Pai. Tua família é abençoada. O nosso país está mergulhado numa crise política, numa crise moral, numa crise social sem precedentes. Quando você vai para o noticiário, é um terror. Não ouça isso, não preste atenção nisso.
Não gaste o seu tempo, não gaste um neurônio, não perca o seu tempo com o noticiário. Eu parei com isso da minha vida. Eu não tenho mais nada a ver com esse lugar. Você não tem mais nada a ver com esse lugar. Você está aqui para fazer um trabalho que glorifica teu Pai. Para isso você tem que estar firmado em Jesus Cristo. Nós glorificamos a Deus com os nossos frutos. Quem são os frutos? São as pessoas que abençoamos. São as pessoas às quais nós compartilhamos o Evangelho. São as pessoas às quais nós lançamos luz nas suas vidas em meio às trevas. Quando nós falamos, o Espírito Santo age prontamente, ele age imediatamente, e pessoas são tiradas do império das trevas e transportadas para o reino do Filho do amor de Deus, para o reino a qual Jesus é o Senhor. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. Irmãos, não cometa esse erro. Não ignore a palavra de Deus. Não priorize o material nem o mundano. Não faça isso. Não faça como um insensato. Não abra mão da oração. Não abra mão da comunhão. Não faça isso. Seja alguém que ame ao Senhor acima de todas as coisas. Valorize o casamento. Valorize a pessoa que está do seu lado. Você não a escolheu. Ela não escolheu. Quem escolheu um ao outro foi o Senhor. O homem que acha uma esposa achou o favor do Senhor. E eu, no meu caso, sou muito grato pelo presente que Ele me deu. Essa mulher cuida da minha vida. Marido, seja grato pela esposa que você tem. Mulher, seja grata pelo marido que você tem. E o fruto do amor de vocês é dádiva de Deus, é um presente de Deus. É a recompensa do Senhor. É a recompensa que nós temos antes de chegar no céu. A família é projeto de Deus. Eu não sei como está a sua casa. Eu posso falar da minha. Dificuldades certamente nós vamos enfrentar ainda. Jesus não disse se vier a chuva. Ele diz, mas quando ela vier, quando nós estamos firmados nele, na sua palavra, nós permanecemos de pé. Talvez estejamos passando alguma dificuldade com alguma área da nossa vida, mas seja ela qual for, não é para ser um deserto. Deserto não é lugar de morarmos, deserto é lugar de passagem. Nós vamos aprender e nós vamos crescer no conhecimento da graça e do amor do Senhor. A sua família está alicerçada na rocha? Você está alicerçado em Jesus? O seu cônjuge está alicerçado em Jesus? Ou nós estamos apenas ouvindo a palavra e não estamos praticando? Hoje é o tempo. Esse é o tempo da oportunidade. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais as vossas cerviz. Cerviz é essa parte do nosso corpo. Não é ficar retesado, mas se ouvires a voz do Senhor, reconheça. Quando você faz isso, apenas isso, na presença de Deus você está dizendo, Tu és o Deus soberano. Eu me curvo, eu me submeto à Tua santa palavra. Tua palavra é perfeita. O Senhor é perfeito. Eis-me aqui. Cumpra em mim conforme a Tua vontade. Se é o desejo do teu coração, por favor, coloque-se em pé. Eu gostaria de orar por você. Pai amado, nós queremos pedir humildemente ao Senhor, Espírito Santo que nos ajuda, nos assiste, que nos capacita, que nos leva à presença do Senhor Jesus. Livra-nos de sermos apenas ouvintes da Tua palavra, mas nos capacita a sermos praticantes. Revela-nos, ó Senhor, a grandeza do Pai, as profundezas de Deus.
ao termos a revelação, que nós saiamos com ações de graça, bendizendo ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque em Cristo Jesus todos os nossos pecados já foram perdoados. Nenhuma condenação há. É tempo de desfrutar da graça e da superabundante graça do Senhor. Senhor, abre o nosso entendimento. Capacita-nos com seus dons espirituais. Levanta líderes, Pai. Líderes de jovens, líderes de juvenis. Espírito Santo, Senhor, opera no nosso coração o querer e o efetuar. Isso é benignidade e bondade, isso é fruto da presença do Senhor em nossa vida. Quando nós pensamos em fazer o bem, é o Senhor agindo, é o Senhor movendo, é a tua santa e poderosa vontade. Levanta líderes de jovens, líderes de juvenis, conselheiros, professores de escola dominical, líderes de célula. A tua igreja está crescendo, Pai amado. Logo nós vamos partir para o segundo culto no domingo. Nós vamos precisar de pastores, oh Deus, intercessores. Pai amado, em nome de Jesus, é o Senhor que dá dons à igreja. Espírito Santo, é conforme a tua vontade. O Senhor dá para prover necessidades da tua igreja. Vai tocando no coração, vai fortalecendo, vai dando alegria, Senhor. Vai colocando alegria, amor na vida daqueles que já estão na liderança. Porque se estão passando por algum problema, alguma dificuldade, é para o seu próprio crescimento. Não é para a sua destruição da sua casa, mas é para o fortalecimento da unidade em amor. Oh Deus de graça, Deus de poder, Deus de misericórdia. Continua agindo nas nossas vidas. Continua agindo na minha vida. Que privilégio, Pai. Por mim, gostaria de estar com o Senhor Jesus. Mas por causa da tua igreja, o Senhor permite que eu permaneça. Essa é a minha alegria. É servir o teu povo. É abençoar o teu povo. É trabalhar para que o teu povo, através do poder da tua palavra, seja restaurado, seja reconstruído, tenha o caráter transformado, para que todos nos tornemos imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Enquanto trabalhamos, que haja gratidão no nosso coração, que não negligenciemos a prática do dízimo e da oferta, que nós não negligenciemos a prática do socorro ao necessitado, porque o Senhor tem nos abençoado poderosamente. A bênção do Senhor tem sido tremenda, a provisão do Senhor tem sido abundante. Recebe a nossa gratidão, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Senhor, nós te damos graças, porque toda maldição que estava destinada a nós, o Senhor lançou sobre teu Filho Jesus Cristo. E toda bênção celestial e eterna, o Senhor tem nos entregue através do teu Filho Jesus Cristo. Nós recebemos com ações de graça. Senhor, se existe alguém que não tem conseguido ainda dormir à noite, que essa seja uma noite de experiência com teu Espírito Santo. Em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor e apenas o Senhor nos faz repousar seguros. Muito obrigado. Que o amor do nosso Pai Celestial, a graça e superabundante graça do Senhor Jesus, as doces e eternas consolações,
ensino, capacitação dos dons espirituais, fruto do Espírito, se manifestem na minha, na tua vida, em toda a igreja sob a face da terra, hoje e eternamente. Continuem abençoados em nome do Senhor.